inicial de nascimento da ciência, o século XIX, os meados do século XIX, o meio do século XIX, né? E isso é fundamental para a questão da histeria, por exemplo, né? Então, todas as teorias que os caras falam, né? Tem o livro, aquele que eu falei para vocês, do Charcot, né? Que é a invenção da histeria, onde vão colocar todas aquelas teorias do Lombroso, né? Frenologia, que aparece no filme do Tarantino, né? As próprias ideias, as concepções do que seria os mecanismos histéricos, né? A ligação direta do útero com o cérebro e todo o atravessamento moral que o Foucault fala sobre isso, né? Tem um livro do Bachelard que se chama Formação do Espírito Científico, onde ele vai pegar justamente isso, ele vai trabalhar algo que ele chama de psicanálise do conhecimento, né? Ou psicanálise da ciência, que ele vai falar, por exemplo, da alquimia, né? Ele não vai usar aquela linguagem interpretativa mitológica que Jung tem da alquimia, mas é importante a análise do Bachelard com relação a esse período pré-científico, onde muitas teorias vão surgir e elas vão estar muito atreladas a uma questão moral, né? Nessa série que está rolando no Netflix, aí, a Ratched, que já é uma série o contexto da série se passa nos anos 40, mas ainda vai existir e vão ser consideradas terapias inovadoras, as terapias de choque, né? Então tem uma cena muito importante, tem duas mulheres, né? E nesse hospital psiquiátrico o cara vai usar a terapia do choque térmico, né? A balneoterapia, para curar o lesbianismo, né? Então ele põe as mulheres num tanque para ferver durante 20 minutos e depois põe elas na banheira de água fria, né? Com a ideia de que... Daí a pessoa, claro, ela vai dizer assim, não, eu não tenho mais ideias, assim, pensamentos com relação às outras mulheres. Né? Claro, né? No livro, da Daniela Arbex, que é o Holocausto Brasileiro, que tem o filme, eles vão colocar isso, né? Que é algo que o Foucault fala na História da Loucura, que é a ideia do tratamento, né? O eufemismo assim do tratamento como algo terapêutico, pré-científico, né? A ideia do choque ela é pré-científica, não sabe direito qual é o efeito do choque. Claro, tu sabe que se der uma descarga elétrica numa pessoa, ela vai ficar grogue, né? Ou ela vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Então e também tem o elemento punitivo desses tratamentos, que é dentro da perversão, né? Da lógica perversa manicomial. Então, naquela época, funcionava, né? Uma espécie de pré-ciência que acaba gerando a psicanálise também, né? Porque existia muita liberdade, né? Existia o próprio projeto de uma psicologia para neurologistas, né? Uma psicologia científica do Freud. Ele é uma amostra disso, assim, né? Que o Freud vai acabar parindo a psicanálise de certa forma ali, a partir de umas especulações muito doidas, né? Sobre potenciais energéticos, né, dos neurônios ligados a memórias, a lembranças, a estímulos externos, internos e tal. Tudo isso é uma pré-ciência, mas que vai as grandes sacações, né? A partir da ideia do hipnotismo também, que vai surgir a psicanálise, né? Então vai existir muita criatividade aí. Então o Freud, que era um neurologista, bom, hoje em dia, né? Qual é o neurologista que vai... Até tem o Siddhartha Ribeiro agora, que é neurocientista, que ele está viajando na maionese, ele está falando de sonho, está retornando, né? Fazendo um elemento meio retrô, assim, ao Freud. Então essas cartas vão ter muito disso, assim, né? O Fliss tinha uma ideia, por exemplo, de que a bissexualidade estava ligada ao bissexualismo. A bissexualidade estava ligada a tu ser destro ou canhoto, né? Claro, mas especulações, se o cara tinha que ele podia escrever, podia pensar, né? Podia fazer, não tinha problema nenhum. Então, bom, Freud, né? Minha autoanálise é realmente a coisa mais essencial que me ocupa atualmente e promete adquirir. Tu podia até fazer autoanálise, né? Que me ocupa atualmente e promete adquirir o maior valor para mim se chegar a seu término. A meio caminho, ela subitamente cessou por dias. A sensação de estar amarrado por dentro, coisa de que tanto se queixam os pacientes, e fiquei realmente inconsolável. É estranho que minha clínica ainda me permita uma grande quantidade de tempo livre.
Tudo isso é muito valioso para os meus propósitos, de vez que consegui encontrar alguns pontos de referência reais para a história. Perguntei à minha mãe, ela ainda se recordava da babá. Naturalmente, disse ela, uma pessoa de idade muito esperta, estava sempre levando você à igreja. Depois, quando voltava, você costumava pregar sermões e falar-nos a respeito de Deus Todo-Poderoso. Durante meu resguardo, quando Ana nasceu, ela é 2 anos e meio mais nova do que eu, descobriu-se que ela era ladra, e todas as moedas novas e reluzentes de Kreuzer e Zenners e todos os brinquedos que tinham sido dados a você foram encontrados entre os pertences dela. Seu irmão Philip foi buscar um policial, ela pegou 10 meses de cadeia. Para veja só como isso confirma as conclusões de minha interpretação dos sonhos. Encontrei uma explicação simples para o meu possível engano. Escrevi a você contando que ela me induzia a furtar Zenners e dá-los a ela. O sonho realmente quis dizer que ela mesma os roubava, pois o quadro onírico era uma lembrança de eu estar tomando o dinheiro da mãe de um médico, isso é, indevidamente. A interpretação correta é eu igual a ela e a mãe de um médico que vale a minha mãe. Tão longe eu estava de saber que ela era uma ladra que fiz a interpretação errada. Também andei indagando a respeito do médico que tínhamos em Freiberg. O sonho mostrou uma grande dose de ressentimento contra ele. Na análise da figura existente no sonho, detrás da qual ele estava oculto, pensei também no professor Von K., que foi meu professor de história na escola. Ele não parecia encaixar-se absolutamente no caso, que minhas relações com ele eram indiferentes, ou melhor, agradáveis. Minha mãe então me contou que o médico tinha um olho só, e entre todos os meus professores da escola, também o professor K é o único que tinha esse mesmo defeito. O comprobatório dessas coincidências poderia ser invadido pela objeção de que, em alguma ocasião posterior da minha infância, a gente mais pra frente, aqui, vou passar direto então para o trecho grande. Não é nada fácil. Ser completamente honesto consigo mesmo é uma boa norma. O único pensamento de valor genérico revelou-se a mim. Verifiquei também, no meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do pai. E agora considero isso como um evento universal do início da infância, mesmo que não tão precoce como nas crianças que se tornaram histéricas. Algo parecido com o que acontece com o romance da filiação na paranoia, heróis fundadores de religiões. Sendo assim, podemos entender a força avançadora do Édipo Rei. Apesar de todas as objeções levantadas pela razão contra a sua pressuposição do destino, e podemos entender por que os dramas do destino posteriores estavam fadados a fracassar lamentavelmente. Nossos sentimentos opõem-se a qualquer compulsão arbitrária e individual do destino. Então, é pressuposto em Die Aufrau, de Grillparzer. Mas a lenda grega capta uma compulsão que toda pessoa reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da plateia foi um dia, em germe na fantasia, exatamente um Édipo como esse, e cada qual recua, horrorizada, diante da realização de sonho aqui transposta para a realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado infantil do seu estado atual. Some pela cabeça uma rápida ideia no sentido de saber se a mesma coisa não estaria também no fundo em Hamlet. Não estou pensando na intenção consciente de Shakespeare, mas acredito antes que algum evento real tenha instigado o poeta à sua representação, no sentido de que o inconsciente de Shakespeare compreendeu o inconsciente de seu herói. Como é que o histérico Hamlet consegue justificar suas palavras? Assim a consciência nos torna todos covardes? Como é que ele consegue explicar sua hesitação em vingar o pai assassinado através do seu tio? Ele, o homem que sem nenhum escrúpulo envia à morte seus cortesãos, e efetivamente se precipita ao matar Laertes? De que outro modo poderia ele justificar-se melhor do que mediante o tormento de que padece com a obscura lembrança de que ele próprio planejou perpetrar a mesma ação contra seu pai, por causa da paixão pela mãe, a se tratar cada homem do seu merecimento. Escapar do açoite? Sua consciência moral é seu sentimento inconsciente de culpa. E não será seu afastamento sexual, na conversa com Ofélia, tipicamente histérico? E sua rejeição do instinto que visa procriar filhos? E, por fim,
Que dizer de ele ter transferido a ação de seu pai para o de Ofélia? E não faz ele descer sobre si no final, de modo tão evidente como nos pacientes histéricos, o castigo, sofrendo o mesmo destino do pai, sendo envenenado pelo mesmo rival? Bueno, estamos aqui no Hamlet. Então, tem uma ideia que o Lacan vai retomar, né, sobre a questão... Fábio, tá dando umas cortadas aí na sua fala. É. Internet. Estão me ouvindo agora? Alô? Alô, alô? 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 E agora? Tô ouvindo, mas acho que tá cortando ainda, Fábio. Fala aí uma frase inteira. O rato Esplanada do castelo de Elsinor, Francisco de Sentinela, Bernardo entra. Aí deu certo. Acho que melhorou. Ato 1, cena 1, Hamlet. Esplanada do castelo de Elsinor. Daí a gente vai lendo, eu leio aqui, daí a gente vai parando para comentar, tá? Uhum. Bom, está Francisco de Sentinela, né? Entra Bernardo. Bernardo, está aí. Não responda. Não, responda-me. Pare e diga o nome. Viva o rei. Bernardo? Ele mesmo. Exatamente a vossa hora. Meia-noite, Francisco. Vai deitar-te. Muito grato vos sou por me renderdes. Que frio. Chega a doer-me o coração. Foi calma a guarda? Não buliu nem rato. Então, boa noite. Se vires por aí Marcelo e Horácio, dize-lhes que se apressem. Estão ambos escalados comigo. Lá, não se aproximem. Quem está aí? Entram Horácio e Marcelo. Amigos desta terra e súditos do rei de Dinamarca, boa noite para todos. O que te desejamos nós, meu bom soldado? Quem te rendeu na guarda? Bernardo, mais uma vez. Olá, Bernardo. Fale, Horácio está aí? Horácio. Ele em pessoa. Bem-vindo, Horácio. Salve, bom Marcelo. Uma coisa, esta noite apareceu? Horácio diz que tudo é fantasia. Não quero acreditar no que contamos sobre a visão que duas vezes vimos. Por isso, o convidei a vir fazer-nos companhia nas horas desta noite. Desta forma, ele confirma nossos olhos, se a aparição voltar, e fala com ela. Qual? Não vem nada. Bem, sentemo-nos, renovemos o assalto aos teus ouvidos, que tão fortes se mostram para a história do que vimos duas vezes. Sentemo-nos para ouvir a Bernardo sobre o assunto. Na última noite, ao vir iluminar aquela estrela que está a oeste do polo, a parte exata do céu em que a hora brilha, eu e Marcelo, ao soar uma hora o sino... Para! Não continues. Ei-lo de novo, entra um fantasma. Exatamente a forma do rei morto. Fala-lhe tu, Horácio, instruído. Não é igual ao rei? Vê bem, Horácio. Igual. O espanto e o medo me confundem. Deseja que lhe falem. Fala, Horácio. Quem és? Que assim usurpas estas horas da noite e a forma nobre e belicosa que ostentava, marchando a majestade do sepultado rei da Dinamarca? Céu, fala. Entendeu-se. Recuando. Detente e fala. Intimo-te. Sai o fantasma. Foi-se sem dizer nada. Então, Horácio, assim tremendo e pálido. É mais do que simples fantasia que pensais de tudo isso. Perante meu Deus, nisso poderia não ter acreditado sem a sensível e verdadeira testemunha de meus próprios olhos. Ao rei se assemelha, como tu te assemelhas a ti mesmo. Essas as armas que trazia, quando derrubou o ambicioso norueguês. Desse modo, franziu o sobressenho, depois da discussão, quando no gelo jogou a resistente machadinha. É muito estranho. Às vezes, já nesta hora morta, passou por nós com o mesmo ar belicoso. Não posso achar explicação, contudo, de maneira geral. Penso que o fato é indício de algum mal para todos nós. Sentem-se, então. Quem souber, vos diga de onde vem fatigarem-se os vassalos deste reino com guardas rigorosas. Mas por que fundir canhões de bronze? Por que tanto armamento do estrangeiro?
Por que trabalham tanto os arsenais, sem da semana separar os sábados, o que nos ameaça para que essa faina suarenta a noite mude em companheira de trabalho do dia? Isso é explicação? Eu quero crê-lo. É o que se fala, ao menos. O defunto monarca, de quem vimos, ora, a imagem, foi desafiado, como é bem sabido, por Fortinbras, a quem o ciumento orgulho dava ousadia, o nosso bravo Hamlet, que assim por esses mundos lhe chamavam, que por contrato selado e sancionado pelas normas da nobreza, ligava ao adversário todos os territórios ocupados, se a vida perder viesse na compita. Nosso rei, por seu lado, o equivalente de terras empenhou, que caberiam a Fortinbras, no caso de afirmar-se vitorioso, tal como, pela força desse artigo, as daquele para Hamlet foram deixadas. Mas agora, o moço Fortinbras, ardoroso, porém falho de experiência, alistou a fronteira da Noruega, só a preço de comida, uns tipos corajosos e sem terras, que antevêem qualquer empresa gorda, que não é outra, justamente como o nosso Estado. Muito reconhece, se não nos constranger pela violência das armas a entregar-lhes esses domínios que de seu pai nos vieram. Eis a origem principal, quero crer, de tanta azáfama, a causa dessa guarda e a maior fonte da lufa-lufa em que se agita o reino. E, né, gente, é importante, né, que já começa aqui, né, é uma parte do texto que não, aparentemente não é uma parte tão que chama tanta atenção assim. Tá muito ruim meu áudio? É isso? Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Fábio, tá cortando bastante a sua fala, né? Eu não sei, me dá a impressão um pouco obsessiva de que tem uma relação, conforme ele vai mexendo o texto, o áudio vai falando. Não sei se de repente é muita movimentação para a internet, o que acontece. Que tá, e agora melhorou? Sim, porque sim. Agora tá melhor. Sempre que tu não tá mexendo com dividindo a tela ou mostrando o texto, não falha. Bom, então o que temos aqui é uma aparição, a gente lembra, né, do Édipo, né, como tem essa questão de uma herança da cidade, né, de uma herança de uma transmissão paterna, né, de um crime cometido por um pai. E aqui aparece novamente, né, e talvez seja uma das explicações de por que, né, as outras pessoas conseguem ver o fantasma, né, por esse fantasma não ser só um fantasma do pai de Hamlet, mas é o fantasma do rei, o rei de um país, né, que tem uma Vocês estão me ouvindo? Estão Sim. me ouvindo? Sim. Então, é que nem você estava falando no sábado, né? Por que que uns veem esse fantasma e outros não? Sim. Em momentos diferentes, né? Sim. Isso para mim sempre foi um enigma, na verdade. Isso para mim, daí eu estava pensando nisso, assim, porque tem enigmas aí, né? O Shakespeare, o texto do Shakespeare ele é muito mais rebuscado nesse sentido, né? Então são momentos, né? Então o Hamlet é dividido em momentos, em tempos, né? Então, por exemplo, existe um momento em que ele hesita e existe um momento em que ele não hesita e ele comete assassínios, né? Então ele mata o Polônio, né? Então ele comete esse crime de matar o Polônio de uma maneira intempestiva, né? E quando ele está diante do assassino do pai dele, ele resolve não matar o assassino do pai dele, né? E tem essa questão, né? O momento do fantasma, né? Então tem ele no começo os outros veem o fantasma, depois ele e os outros veem o fantasma, mas o fantasma só fala com ele, né? E tanto que tem a cena que ele tá lá no quarto conversando com a mãe. Sim, isso. O fantasma aparece, mas a mãe dele não vê. E a mãe dele não vê. Exatamente, a mãe dele não vê. E é o momento que ele compara, né, a foto do Cláudio com a foto do Hamlet pai,
né? E então realmente ele não vê, né? E aí parece que essa cena para mim é uma cena bastante importante na história. E a outra questão, né, que outro dia num seminário que eu fiz, alguém colocou que eu não tinha me dado conta também, é que o pai conta para ele como foi morto, né? Sim. Estava dormindo e colocaram veneno no ouvido dele. Agora, como que ele sabe disso? É verdade. Quem foi também que matou ele? Porque ele vê o irmão dele. Ele vê o irmão dele matando ele com veneno no ouvido. Né? E então, claro, tem essas formulações, né, que a gente pode pensar que são da ordem do fantasma, no caso da fantasia, né? Então, bom, daí alguém vai falar, não, mas tudo na verdade tem a ver com um sonho do Hamlet, né? Então, tudo tá tudo se passa dentro da cabeça do Hamlet, né? Todas essas questões são importantes, né? Porque esse pai, na verdade, ele se coloca, ele não é o pai, né? Ele mesmo se autodenomina o fantasma do pai. Tu vê como cada frase, né? Como cada expressão, ela tem que ser mastigada, né? Ela tem que ser pensada justamente, né? E ali esse começo, né? Onde eles já estão estranhos, eles já contam a história, né? De algo que o Hamlet pai fez, né? Então, ele fez uma disputa com o Noruega, né? Ele apostou terras né? E agora o Fortinbras vai querer recuperar essas terras. Né? Então, esses atos dele têm consequências terríveis, que são as consequências da guerra. Tanto que o cara fala ali, né? Olha, eles estão fabricando canhão, eles estão, né, produzindo armas, tem uma agitação ali. E essa agitação vai permear a história durante bastante tempo. Né? Tanto que tem aquele filme, não sei se alguém assistiu, eu vi há muito tempo atrás, que é Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. Não sei se alguém assistiu esse filme. Que vai ter Eu não assisti. Tem os Muito amigos. bom! Mas não é viu? aquele lá que é meio comédia até, né? Sim, é uma Você comédia. tá falando? É uma comédia. Mas é bem bacana esse filme. Quem fez a oficina aqui, a gente chegou a ver um trechinho dele quando eu falei do Rei Leão para vocês. Porque o Rei Leão é uma encenação de Shakespeare, né? Do Hamlet. É verdade, Fabiana. É uma encenação do Hamlet. E, aliás, a franquia toda é shakespeariana, né? Do Rei Leão 2, o 3 também são outras obras do Shakespeare. E um deles, na verdade, remete a esse filme desses amigos dele. Aí a gente viu um os outros amigos também, né? Eles são outra ação terrível e certeira do Hamlet, né? E premeditada. Né? Então exato. Quer dizer, ele tem duas ações, né? Uma intempestiva e outra totalmente premeditada e assassina. Né? Então é matar o Polônio e matar os amigos dele, Rosencrantz e Guildenstern. Que até cenicamente tem uma piada, né? Quando tem cena, né? No texto não, essa piada não, né? Mas no encenado ela é interessante, né? Que ele tá a rainha e o Cláudio, daí chega o Rosencrantz e o Guildenstern, né? Daí ela fala assim, esses são Rosencrantz e Guildenstern. Aí eles falam, não, Guildenstern e Rosencrantz, tipo, qual é a diferença? A gente não sabe qual é qual, né? A gente não sabe quem é ninguém sabe quem é o Rosencrantz, quem é o Guildenstern, né? E esse filme, Rosencrantz e Guildenstern estão mortos, ele tem um... Cara, eu até baixei esses dias para rever, né? Acho que é legal a gente rever agora. O que acontece? Ele é a história é com o Gary Oldman e como é que é o nome daquele ator? Tim Roth, né? Não, são dois ingleses, é um filme inglês, né? Então é a história desses atores e o Hamlet é a história de fundo, né? Que eles são personagens secundários do Hamlet. E nesse filme, né? O Hamlet é que é o secundário, né? Então justamente essa questão, né? Aqui também, né? Aqui tem uma história secundária que vai culminar no fim, né? Que vai chegar no fim, que o final do Hamlet é justamente toda a família morrendo,
né? E porque há algo de podre no reino da Dinamarca, justamente porque esse pai deixou, aí a gente faz uma ponte com o Édipo, né? Esse pai deixou uma herança maldita, né? E essa coisa vai corroendo o reino, né? Vai corroendo a ponto da Dinamarca ser invadida pela Noruega. E aí, no final, todo mundo morre e o Fortinbras toma conta. O jovem Fortinbras toma conta. Binho, a Anaí caiu, ela precisa que você autorize ela para entrar de novo. A Anaí caiu. Anaí. Coisa da internet, gente. Coisas da internet. Vão caindo. O bom é que tem pessoas que mostram a imagem, né? Nas minhas aulas ninguém mostra a imagem, eu fico falando sozinho, assim, o tempo inteiro. Parece... Eu já vi lá, né, o negócio, parece sessão espírita, né? Parece sessão espírita. Carlos, você está aí? Se você estiver aí, por favor, diga alguma coisa. Achei ótimo. Legal, agora a gente pode tentar assistir um trechinho das duas versões interessantes que eu tenho, né, do Hamlet. Então vamos ver esse trechinho do Kenneth Branagh e o trechinho da versão de 2009. E a versão de 2009 tem elementos muito interessantes, cênicos, que são acrescentados à trama. Esse é gaúcho, esse professor. Quem? Quem não, é você! Ah, sou eu? Desculpa, Fábio. É você. Eu já disse, eu não sou gaúcho, eu nasci em Porto Alegre. Gaúcho é outra coisa. Perdão. É que assim, que o meu filho sentou aqui do meu lado para ver o que eu tô fazendo. Eu falei que eu tô... Que língua esse cara tá falando? Ele deve estar perguntando. Ó, a última vez que teve... Toma cuidado, hein, gente? Outro dia a menina falou assim, putz, vai ser triste ouvir essa vadia, né? Daí, a pessoa é necessário, tá falando merda aí, esse bichinho. Ela não sabe nada. Vai tá falcatrua esse gaúcho aí. Não, na verdade, eu tava só explicando por causa do sotaque mesmo, porque meu filho sentou do lado e perguntou o que eu tô fazendo. E o Fábio é melhor, né? De tipo, quem que é esse gaúcho? Eu não sou gaúcho. Quem é que tá falando de gaúcho? É outra pessoa, eu não sou gaúcho. As duas versões, né, do Hamlet que tem, porque tem assim, tem uma que é com o Mel Gibson fazendo o Hamlet, essa aí eu descarto totalmente, né, me desculpe, né. Tem essa que é da Academia Real de Londres, de 2009, com o Patrick Stewart no papel do pai Hamlet e do Cláudio. Isso é um elemento cênico muito interessante, né? E a outra é do Kenneth Branagh, né, que é um grande especialista em Shakespeare, que fora os filmes que ele fez de Shakespeare, os outros filmes dele são muito ruins, assim, né? E aí ele é um cara especialista mesmo em Shakespeare e ele é muito bom nisso, né? Ele era um ator, diretor muito famoso nos anos 90. Então a gente vê o bichinho aqui, peraí. Isso aqui vai ser cortado da gravação, infelizmente. Não tá boa a reprodução, tá, gente? Bernardo? He! You come most carefully upon your hour. 'Tis now struck 12. Get thee to bed, Francisco. For this relief, much thanks. 'Tis bitter cold and I am sick at heart. Have you had quiet guard? Not a mouse stirring.
Well, good night. If you two meet Horatio and Marcellus, the rivals of my watch, bid them make haste. I think I hear them. Stand who's there? Friends to this crown. And liegemen to the Dane. Give you good night. Farewell, honest soldier. Who hath relieved you? Bernardo has my place. Give you good night. Hola, Bernardo. Say what? Is Horatio there? A piece of him. Welcome, Horatio. Welcome, good Marcellus. What, hath this thing appeared again tonight? I've seen nothing. Horatio says 'tis but our fantasy and will not let belief take hold of him, touching this dreaded sight twice seen of us. Therefore, I have entreated him along with us to watch the minutes of this night, that if again this apparition come, he may approve our eyes and speak to it. Tush, tush. 'Twill not appear. Sit down a while. And let us once again assail your ears, which are so fortified against our story. What we 2 nights have seen. Well, sit we down. And let us hear Bernardo speak of this. Last night of all, when yon same star that's westward from the pole had made his course to illume that part of heaven where now it burns, Marcellus and myself, the bell then beating one. Peace! Break thee off! Look where it comes again! The same figure as the king that's dead. Thou art a scholar. Speak to it, Horatio. Looks it not like the king? Mark it, Horatio. Most like. It harrows me with fear and wonder. It will be spoke to. Speak to it, Horatio. What art thou that usurps this time of night, together with that fair and warlike form in which the majesty of buried Denmark did sometimes march? By heaven, I charge thee, speak! It is offended. See, it stalks away. Stay! Speak! Speak! I charge thee, speak! 'Tis gone and will not answer. How now, Horatio? You tremble and look pale. Is not this something more than fantasy? What think you on't? Before my Algumas coisas chamam a atenção, né, nessa cena, que é o guarda que está vindo pergunta quem vem lá. Não é o guarda que está parado, né? Outras coisas que são chamadas a atenção nesse filme, né, a estátua do rei. Tem uma estátua do rei na frente do palácio, né? E no final dessa versão aparece, isso é um elemento cênico, né, acrescentado, né, no final essa estátua é derrubada. A estátua do pai de Hamlet permanece ali durante toda a história, né? Ao final, a estátua é derrubada. Então tem finalmente essa queda dessa questão, dessa estátua do pai, né? Essa queda desse fantasma, essa finalmente talvez uma morte realmente de tudo que representa Hamlet pai, né? Então nessa versão do Hamlet aparece isso, né? Aparece a derrubada da estátua. Essa versão é muito interessante porque ela é num palácio imenso, né, gente? É um palácio realmente muito grande, assim, né? Na neve, né? Ela tem cenários muito grandes, assim. Ela é diferente, por exemplo, da do Franco Zeffirelli. Né? A Franco Zeffirelli, o castelo parece um castelo medieval. Acho que a do Laurence Olivier também, né? Ela tem um clima mais medieval, assim, ainda, né? Que seja bom bem depois, né? E essa não, essa parece ser algo mais de época, assim mesmo, daquela época, né? Agora, vamos olhar a mesma cena, outra versão.
Who's there? Me! Answer me! Stand and unfold yourself. Long live... Legenda. The king. Bernardo, He. you come most carefully upon your hour. 'Tis now struck 12. Get thee to bed, Francisco. For this relief, much thanks. 'Tis bitter cold, and I am sick at heart. Have you had quiet guard? Not a mouse stirring. Well, good night. Stand hope! Who's there? Friends to this ground and liegemen to the Dane. Give you good night. Farewell, honest soldier. Who hath relieved you? Bernardo has my place. Give you good night. Hola, Bernardo. Say, what? Is Horatio there? A piece of him. Welcome, Horatio. Welcome, good Marcellus. What? Has this thing appeared again tonight? I have seen nothing. Horatio says 'tis but our fantasy, and will not let belief take hold of him, touching this dreaded sight, twice seen of us. Therefore I have entreated him along with us to watch the minutes of this night, that if again the apparition come, he may approve our eyes and speak to it. Hush, hush, 'twill not appear. Then let us once again assail your ears that are so fortified against our story, what we have 2 nights seen. Well, let us hear, Bernardo. Speak of this. Last night of all, when yon same star that's westward from the pole had made his course to illume that part of heaven where now it burns, Marcellus and myself, the bell then beating once... Break the oath. Lo, it comes again! In the same figure like the king that's dead. Thou art a scholar. Speak to it, Horatio. Looks it not like the king? Mark it, Horatio. Most like. It harrows me with fear and wonder. It would be spoke to. Question it, Horatio! What art thou that usurped this time of night, together with that fair and warlike form in which the majesty of buried Denmark did sometime march? By heaven, I charge thee, speak! 'Tis offended. See, it stalks away. Stay, speak, speak! I charge thee, speak! 'Tis gone. Will not answer. Before my God, I might not disbelieve without the sensible and true avouch of mine own eyes. A gente pode ver como tem um elemento interessante aqui que eles acrescentam. E esse elemento aparece... que é a câmera, né? A câmera do circuito interno de TV, né? Que depois, quando o Hamlet vai conversar com o fantasma, aparece a filmagem do ponto de vista da câmera, né? E aí não aparece o fantasma, né? Que nem tem uma cena do Clube da Luta no fim que o Tyler Durden está lutando contra o Edward Norton, né, o Brad Pitt lutando com o Edward Norton, e aí aparece também uma câmera de circuito interno de TV que mostra o cara se agarrando sozinho, assim, né, apertando o próprio pescoço sozinho, né? Então é aquela cena de fora do bar, né? Sim. Exatamente, no estacionamento, não é? Não, tem essa, não, mas tem uma que é no estacionamento, que eles estão lutando no estacionamento, e tem uma câmera de circuito interno de TV, né? E, Anitta, o filme Sérvio tem isso, né? O filme Sérvio tem várias câmeras que estão filmando, né? Tem muito esse jogo da câmera. Tem muito esse jogo da câmera. Me lembrou um pouco o Bebê de Rosemary, essa pegada da atenção do fantasma, tu não vê. Tu coloca esse elemento no imaginário, então tu não te cria essa atenção. Tem uma câmera, justamente tem a câmera do circuito interno e nesse aqui, como na versão do Kenneth Branagh, aparece aquele vulto do fantasma, né? Mas aí não, né? Aí talvez parece que a câmera é o fantasma, né? Não a câmera do circuito interno, mas a câmera do filme mesmo. Eles colocam como espectador, eles te colocam na perspectiva do fantasma.
Exatamente. Quando falam, eu te ordeno a falar, o personagem está falando com quem está assistindo. Exatamente. Ficou bem interessante, né? Tem um efeito que é justamente esse efeito do cinema, que quem pesquisa cinema, assim, né? Tem várias questões a respeito de coisas que a gente não se dá conta quando a gente assiste um filme, né? Que tem a ver com a constituição do olhar, né? Tudo o seminário do Lacan lá, o seminário 11, onde ele vai falar do olhar, do Merleau-Ponty, e vai falar desse esquema óptico, assim, né? Quer dizer, o que é que está olhando para nós? Né? Essa questão própria do grande outro, assim, que nós estamos aqui conversando e tem alguma coisa no nosso ponto cego que está mediando isso, né? Que está nos olhando. E aí os estudos sobre o Hitchcock tem a questão do plano sequência, né? Então, o plano sequência, ele é um plano que ele mostra tudo, a câmera está sempre presente, né? Enquanto que normalmente na câmera com recorte existe uma certa onipresença também, mas é um outro tipo de onipresença, né? Porque a câmera está aqui nessa cena e daqui a pouco ela está em outra cena do filme. Já o plano sequência não, né? O plano sequência ele está sempre na mesma cena ali, né? Ele te dá uma sensação de imersão. Tu não tá ali só imersão, enquanto espectador, tu não tá ali só para ser comunicado acerca daquela narrativa. O olhar é teu, né? Eu achei no primeiro filme que tu me mostrou, me parece, para mim tem algo de cômico como foi feita. Tem a mesma atenção. Sim. Porque lendo o livro eu não senti, pelo menos eu não senti toda essa tensão. O fantasma, o que está acontecendo, essa atmosfera que eles estão vivendo naquele momento. Para mim o filme conseguiu passar muito mais esse sentimento do que o livro, do que a parte escrita. A parte não é o livro, né? Porque foi feito para ser encenado, né? Isso que é interessante. Então, tu tem um elemento aí da construção daquilo ali. E agora daí eu vi uma peça, por exemplo, né? Tô vendo a peça, também tem isso, né? Tem aquilo que o Zizek fala a respeito do Hitchcock, que ele vai tratar da questão do sintoma, do Noble Romeu, né? Do quarto elemento, assim. Então, os 3 elementos, real, imaginário e simbólico, ligados a um quarto elemento, né? Que amarra tudo, né? Então ele vai falar assim, bom, os cineastas em geral, eles têm isso, né? Então tem coisas que são em comum, tem características, maneiras de tu posicionar a câmera e de tu preencher isso, né? Tu vai preenchendo a realidade, né? A partir de uma questão imaginária, assim, né? Da cena. Quando a gente está lendo a peça, a gente tem vários elementos que a gente tem que fantasiar, né? Tem vários elementos ali que a gente tem que dar uma... Ainda que existam, né? Entra, sai, né? E tal, mas mesmo assim, né? A gente vê 2 cenas, elas são filmadas de uma maneira... E além de ser comédia, tu imagina, né? Tu pegou uma coisa fantástica, Anitta. Provavelmente tu não conhece o Jack Lemmon, né? Não conhece? Não. Que é um dos atores ali, o mais velho. Celos. Né, que aparece. Aquele é um super ator de comédia. Então também está explicado. O ator dos antigos de comédia. O elenco desse filme é estelar, assim, né? Como tu comentou, como é uma peça, ele é um texto para ser montado. Eu não entendo nada de teatro. Se tem alguém do teatro, das artes cênicas, me desculpe se eu cometer alguma gafe. Não, mas é que não é bem... Não tem gafe, né? A gente tem que pensar isso mesmo, porque é uma construção que se faz com o ator também, né? O escritor, né, de uma peça, ele traz os elementos ali que vão criar, né, o cenário, vão criar o roteiro e etc. Mas depois tem o trabalho do ator, né? Que é dar vida a esse movimento todo, né? Então, é a partir da encenação, né, do corpo do ator, do que ele faz, é que vai se gerar algum tipo de sentimento, né, na plateia, nesse espectador. Então, tem gente que não consegue ler peça, gente. Tem gente que lê peça e fala assim, muito chato, muito maçante, não sei o quê, porque esses elementos não estão dados
na escrita, né? E se você pegar... Tem os livros de Shakespeare que foram reescritos para romance, né? Alguém já leu isso? Já leu, não em formato de peça, mas tipo, Sonho de uma Noite de Verão é uma coisa que já foi editada várias vezes para virar um romance. E daí você lê, e essas coisas que o ator deveria trazer, aí o escritor que reescreve traz. Aí ele vai contar ali, ele vai embutir, né, nessa narrativa. Ou seja, aquilo que foi encenado e que não está na peça simplesmente escrita ali como roteiro, ele coloca. Então, ele coloca um pensamento ali, né? Tipo, fulano, né? Aquilo que está... Vamos pensar aqui em Senhor dos Anéis, por exemplo. É um cara que traz muitos elementos. Ele não deixa você pensar muito, né? Na verdade, o Tolkien. Porque ele traz todos os elementos. Então, quando fez o filme, na verdade, quando virou filme, não tinha muita coisa para criar, né? Porque o cara já tinha colocado tudo ali, né, no texto. Mas é um texto que é feito para peça de teatro, ele não tem isso porque exatamente para permitir que haja essa dupla, né? Tipo, o escritor e os atores, né, atuando. E ele vire algo que a partir do trabalho do ator vai trazer esse público, né? E é isso que é a questão que a Fábio, né, Fábio, que tu está colocando também tem a ver com essa questão do sintoma com TH, né? Então, quer dizer, o que acontece, quer dizer, o fato traumático em si, né, o sintoma, o sintominha, né, a neurosezinha, né, a fobia e tal, né, ela existe dentro de um sintoma maior que é o sujeito, né, que é o espaço curvo do sujeito, onde aquilo se encaixa, né, onde aquele problema se encaixa, né? Então, no cinema tem isso, né? Os cineastas, eles têm os teus sintomas. Então, bom, alguns, os grandes cineastas, né, em geral, né? Então, tem o Stanley Kubrick, né? Tu vai ver o Stanley Kubrick, tu vai ver toda, né, a câmera, tu sabe, o cenário, né? A maneira como posiciona né, os atores, a câmera e tudo mais, a escolha dos elencos. O Zizek dá exemplo, assim, sobre coisas que são do cinema em geral, por exemplo, é um exemplo muito engraçado. Que é onde tem filme americano que se passa na Europa e tem perseguição de carro, sempre um carro derruba uma banca de fruta. E aí tu pensa, mas é isso, acontece mesmo. Sempre tem uma cena, ou aquela cena que tu derruba, o cara tá passando o vidraceiro, que é clássica, né? Tá passando o cara com o vidro lá, ele quebra. Não, então, existe, por exemplo, no cinema, uma coisa dos casamentos entre diretores, produtores e alguns tipos de atores, né? Eu gosto muito do Tim Burton, mas quem que era o queridinho do Tim Burton? Teve uma época do Michael Keaton, né? Isso. Ele gostava muito do Michael Keaton, mas depois ele amou, né? Então, pois é, ele e aquela menina, que eu esqueci o nome dela, também que fazia par romântico. Então, né? Que era foi um puta casamento, assim, sabe? Do Johnny Depp e do Jim Burton. O Johnny Depp fez muitos, né, filmes, e ele gostava muito do Johnny Depp. Então, mas é aí que tá. Por mais que se pense, né, aquele personagem, às vezes, para que ele tome vida, precisa que um ator também traga, né, essa vida para aquele personagem. E para ele trazer, ele traz com ele o sujeito, gente. Ele tem que se emprestar do sujeito dele. Né? Porque aquele personagem é vazio, gente. Aquele personagem não existe, é fantasia. Quem enche o personagem é o sujeito. E a gente pode pensar na ideia da ficção em análise, né? Que a narrativa da pessoa, quando o Lacan ele vai passar essa ideia do significante, para mim, a neurose, chegar ao mínimo do significante é isso. É a gente extrair para que vire aquele roteiro assim, ó, tá vendo? O roteiro sem emoção, né? Sem tanta emoção, né? Sem tanto sentimento, porque só sofre por causa do sintoma porque se tem muito investimento libidinal ali. Né? Se você conseguir tirar esse tanto de investimento que você tem em umas narrativas dentro da análise, né, da pessoa,
ela vê que, tem o roteiro lá, vai continuar, o sintoma ainda tem, né? Ele tem a sua estrutura, me estruturou como sujeito, mas eu já não pesa, né, da mesma forma. Eu acho que tem razão, e eu acho que a questão é importante também na escolha dos atores. A gente vai ver agora. A gente vê agora a diferença entre os dois Hamlets. Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Anitta, fale. O que a Fabiana comentou sobre essa questão do que o personagem ele só existe porque antes do ator vem o sujeito. Naquela live daquele filme O Cabrito, que teve na discussão do próprio Fantaspoa, o ator mesmo, Samir, eu não esqueci o sobrenome dele, ele fala disso, de que muito na carreira dele como ator, ele só consegue dar vida da forma que dá aos personagens porque em algum nível, às vezes, tem essa entrega dele enquanto sujeito antes de vir o personagem. Tanto que nesse filme específico, quem não assistiu, procure assistir, que é um filme muito bom. É verdade, Cabrito. Cinema maravilhoso, nacional de altíssimo nível. Bah. Sim, bota um monte de filme no chinelo. Ele fala que muitos, específico naquele filme, que é um filme que ele consiste em 3 curtas, muitos dos monólogos que ele tem, eles foram feitos, tinham essa questão do roteiro escrito, mas poucos elementos, foi mais de improviso, que ele trouxe, que ele foi construindo na hora em que foi gravada a cena. Marlon Brando, né? Quem vai lembrar o Marlon Brando, o Último Tango em Paris, é uma associação livre, praticamente, né? Não tem texto nenhum ali, né? Nas coisas que ele fala. E o Apocalipse Now, né? Que é aquela cena final, então vai lá e fala o que tu quiser falar e pronto, né? Acho que só o Poderoso Chefão lá que tinha texto mesmo, do Don Corleone, assim, que o cara vai trazer. Mas o que eu acho importante nessa questão do sintoma e do olhar, esse filme Cabrito é importante, porque a gente assistiu, né, Anitta? E eu viajei horrores em cima do filme, assim, aspectos mitológicos, né, em coisas... E aí tu vai ver os atores e o diretor falando, ele, pois é, tu até vai... Né? Eu fiquei numa frustração. A Anitta foi lá na live fazendo altas questões, os caras, não tinha pensado nisso. Não, e depois eu fiz uma pergunta pro diretor, que eles, achando que de repente, numa cena em específico, se tinha todo E eu fiquei horas, sonhei 2 por 3, no mínimo uma vez por semana sonho com esse filme, achando com significados e o que eu vou escrever sobre o filme eu vou deixar de fazer. E eu fiz a pergunta e, na realidade, depois ele, de uma cena específica, ele depois veio e disse, não, é só tal coisa, assim, tipo, é só o anticristianismo, a antirreligião lá e tal, uma coisa tão, tipo... simples, a coisa simplória, né? E depois eu percebi que ele não entendeu a minha pergunta. Então, a cena específica, eu acho que aquilo foi um erro de gravação. Eu acho que eles erraram a ordem do sinal da cruz. Mas aí que tá a questão do inconsciente, né? E é por isso que o Freud não gostava do Dalí. Né? Porque tu não é espontâneo, entende? O Dalí vai fazer coisas... Não, eu quero fazer uma pintura psicanalítica aqui. Né? E na verdade não, né? Esse filme é realmente isso. Pô, o cara produz uma coisa meio sem nenhuma intenção, né? Com a intenção de um efeito puramente estético, de terror, e sai um troço mitológico, cara. Sai um negócio ali que é muito arquetípico, que é muito, sabe? É muito mitológico, assim, e sai espontaneamente, né? Isso que eu acho genial. Isso... Falando em mitológico... Sim. Extremamente nacional. Gente, falando em mitológico, eu estou muito empolgada aqui nos meus estudos de mito, mas eu estou fazendo uma amarrada em psicanálise e psicologia analítica. Ô, Fábio, não vou ser expurgada da psicanálise. Vou. Chama. Eu quero. Quer que eu bata em Deixa alguém? Então, o Fábio... Eu te defendo, Mazinha, eu te defendo. Eu estava pensando um pouco, inclusive por causa do Jung, né? Nessa coisa das narrativas. Eu atendi um paciente esses dias que ele... Uma das coisas que ele falou, porque ele é homossexual, mas ele é de uma cidadezinha bem pequenininha e etc. Ele falou assim, é muito difícil, porque eu quero explicar as coisas para minha mãe, mas não tem, sabe, tipo, não tem ninguém na família. Tipo, não tem ninguém na família que seja que nem eu, né? Não tem como dar um exemplo para ela de um primo, de um tio. E eu pensei nisso daqui na questão da nossa mitologia, né?
Acho que os nossos mitos fundadores, eles já não dão conta da nossa psique. O Jung, ele dizia que era preciso que fossem criados novos mitos, né? Porque, de qualquer forma, isso tudo foi criado, são narrativas, né? Sófocles escreveu a história lá do Édipo, mas são narrativas. São narrativas. Quais são as nossas narrativas agora? Quais são as narrativas que embasam a minha psique agora? Que sustentam. American Gods. American Gods. American Gods responde isso, né? São os novos... Lá tudo, né? Tá lá a mídia, tá lá o mundo, que eu acho muito legal, né? Considerar o mundo um mito. Né? Tá lá, né? É muito... O American Gods traz essa resposta da invenção dos novos mitos, né? A internet é um mito, né? A internet é algo que é uma entidade, é uma divindade, né? Ela está aqui e a gente está se referindo a ela da mesma maneira que os gregos se referiam às suas divindades, né? Ela está mediando todas as nossas relações, nossos rituais e tal, né? Maior oráculo que o Google hoje não mantém. É, claro, o grande super oráculo, né? E ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? Olha, vamos ver um pedacinho da mesma cena de novo, aí vamos comparar, né, os atores, é bem interessante. Vamos ver primeiro do Kenneth Branagh. Vou compartilhar. Though yet of Hamlet, our dear brother's death, the memory be green, and that it us befitted to bear our hearts in grief, and our whole kingdom to be contracted in one brow of woe. Yet so far hath discretion fought with nature, that we with wisest sorrow think on him, together with remembrance of ourselves. Therefore, our sometime sister, now our queen, the imperial jointress of this warlike state, have we, as 'twere with a defeated joy, with one auspicious and one dropping eye, with mirth in funeral and with dirge in marriage, in equal scale weighing delight and dole, taken to wife. Nor have we herein barred your better wisdoms, which have freely gone with this affair along. For all our thanks. Now follows that you know, young Fortinbras, holding a weak supposal of our worth, or thinking by our late dear brother's death our state to be disjoint and out of frame, colleagued with the dream of his advantage, he hath not failed to pester us with message, importing the surrender of those lands lost by his father with all bonds of law to our most valiant brother. So much for him. Now for ourselves and for this time of meeting, thus much the business is. We have here writ to Norway, uncle of young Fortinbras, who, impotent and bedrid, scarcely hears of this his nephew's purpose, to suppress his further gait herein, in that the levies, the lists, and full proportions are all made out of his subject. And we here dispatch you, good Cornelius, and you, Voltiman, for bearers of this greeting to old Norway, giving you no further personal power to business with the king, more than the scope of these dilated articles allow. Farewell, and let your haste commend your duty. In that and all things will we show our duty. We doubted nothing. Heartily farewell. And now, Laertes, what's the news with you? You told us of some suit. What is Laertes? You cannot speak of reason to the Dane and lose your voice? What must thou beg, Laertes?
that shall not be my offer, not thy asking. The head is not more native to the heart, the hand more instrumental to the mouth, than is the throne of Denmark to thy father. What wouldst thou have, Laertes? My dread lord, your leave and favor to return to France, from whence, though willingly, I came to Denmark to show my duty in your coronation. Yet now I must confess, that duty done, my thoughts and wishes bend again towards France, and bow them to your gracious leave and pardon. Have you your father's leave? What says Polonius? He hath, my lord, wrung from me my slow leave by laboursome petition. And at last, upon his will, I sealed my hard consent. I do beseech you, give him leave to go. Take thy fair hour, Laertes. Time be thine, and thy best graces. Spend it at thy will. But now, my cousin Hamlet, and my son. A little more than kin and less than kind. How is it that the clouds still hang on you? Not so, my lord. I am too much i' the sun. Good Hamlet, cast thy nighted colour off, and let thine eye look like a friend on Tem umas... É bem interessante essa parte, né? Desse cenário grandioso, assim, né? Aí entra o papel, né, do Cláudius, né, como o impostor, né, como um usurpador, né? Antes minha irmã, agora minha mulher. Então já está começando essa questão, vai se falar depois da questão incestuosa, né? Ele vai lá, rasga a carta do Fortinbras, né? Então, se mostrando, assim, o Bolsonaro ali, né? O cara, esses caras aí, eu sou um fortão, eu sou machão, não sei o quê. Quando, na verdade, aquilo ali é uma falácia, né? Tipo, no final, o Fortinbras chega e toma conta de tudo, né? Que o cara tá ali, né? E aí aparece esse jogo de câmera, né? Onde a câmera se desloca daquele cenário luminoso, né, e festivo, né, do rei com a rainha e tal, e vai chegar no Hamlet de luto, né? E ali ele diz duas frases, né? Uma que é a respeito dele ser o filho, né, enteado, então um pouco mais que um parente, um pouco menos que um amigo, e I'm too much in the sun, né, que aí tem um trocadilho no inglês, né, que tem a ver com a questão do papel de filho, né? Eu sou demais no lugar do filho, né? Tem vários trocadilhos, aliás, né, relativos a isso. O Quinet pega o nome da Ofélia, né, porque o Shakespeare já tinha uma ideia com o teatro italiano, então a Ofélia tem o papel de Ofília, né? Então ela tem essa questão também. Bom, agora vamos ver o outro Hamlet, né? Impressionante a diferença do impacto visual dessas duas montagens. Though yet of Hamlet, our dear brother's death, the memory be green, and that it us befitted to bear our hearts in grief, and our whole kingdom to be contracted in one brow of woe. Yet, so far hath discretion fought with nature, that we with wisest sorrow think on him, together with remembrance of ourselves. Therefore, our sometime sister and our queen, the imperial jointress to this warlike state, have we, as 'twere with a defeated joy, with one auspicious and one dropping eye, with mirth in funeral and with dirge in marriage, in equal scale weighing delight and dole, taken to wife.
nor have we here in Bard your better wisdoms, which have freely gone with this affair along for all our thanks. Now, follows that you know. Young Fortinbras, holding a weak supposal of our worth, or thinking by our late dear brother's death, our state to be disjoint and out of frame. Vamos olhar para essa figura aí, né, gente? Lindo, David Tennant. Mas é interessante, né? Comparado com o outro, né? Sim, nossa. E aí todo esse ambiente, né? Tu vê aquele outro ambiente, ele é todo tonitruante, assim, né? Ele tem uma grandiosidade, ele tem uma encenação, né? Agora, nesse elemento, os elementos eles estão mais juntos, né? E ele optou por manter o Hamlet na cena, né? Mas o Hamlet tem uma coisa, olha essa cara, né? Ele tem uma coisa mais neurótica, vocês não acham? Ele tem uma coisa mais... de uma patologia mais contemporânea, assim, né? Eu acho que nessa montagem, no cenário, ele é um outro elemento. Ele tá tão atuante quanto os próprios atores. Não sei se me fiz entender. Sim, claro. O cenário tá comunicando muito mais. Uhum. Com essa coisa do contemporâneo, né? Para nós, né? Claro, sim, né? Tem uma tacinha de champanhe ali, terninho e gravata, né? A rainha ali com vestido e tal, né? Ele dialoga mais com a gente. E eu acho que essa neurose aí desse Hamlet dialoga mais com a nossa neurose contemporânea também, né? É um cara perturbado. Parece menos trágico, eu sinto, assim, que é menos trágico. E mais parece que é mais dramático. Né? O outro, exato. Eu não sei. A forma como eles falam, eu não sei se é de acordo com a década que foi feito o filme, foi feita a montagem, né, que foi filmado, ou se de repente é uma questão de representação, mas me remete muito quando os filmes de comédia começaram a ser falados, quando sai do cinema mudo, para como se falava naquela época. Aqui? Em 1920, 1930. Não, no outro. Nessa mesma cena, mas no filme antigo. Mesmo a história não sendo montada, representada nessa época, ainda me lembra muito. Eu não sei, eu fiquei muito marcada com essa questão. Esse mesmo. Aqui o que acontece, né, é aquela questão assim, esse Hamlet, por exemplo, se tu for olhar para ele tá mais ligado ao Laurence Olivier, por exemplo, né? O cabelinho loiro, né? Essa postura mais clássica, assim, tá ligada mais ao Laurence Olivier. Ó, tem o príncipe da Dinamarca, ó, o cara loiro, de olho azul e tal, né? Sim. Sim, ele joga mais com os estereótipos. O único personagem que é parecido é o Polônio, né? Os dois Polônios são mais parecem o mesmo ator. Falou ali. Ó quem é a Ofélia. A Kate Winslet, linda, maravilhosa. As duas coisas que eu reparei de ator foi que o Hamlet fez Harry Potter e a Kate Winslet, que é maravilhosa. Gente, vocês não viram o Xavier aí? Eu não vi Harry Potter. Tá no outro filme? Eu vi! Professor Xavier, gente! Agora a gente vai para a cena do fantasma, tá? A gente vai ver quem é que... Esse é o Jack Lemmon, né? Ator de comédia famoso das antigas, né? Esse ator é maravilhoso. Vai ver as cenas do fantasma do pai, que é bem interessante. É aqui. Man of evil doth all the noble substance overdaub to his own scandal. My lord, it comes. They're going to take it all away with it.
as if it's some impartment to desire to you alone. Look with what courteous action it waves you to a more removed ground, but do not go with it. No, by no means. You will not speak, then I will follow it. Do not, my lord! Why? What should be the fear? I do not set my life at a pin's fee, and for my soul, what can it do to that, being a thing immortal as itself? It waves me forth again. I'll follow it. What if it tempt you toward the flood, my lord, or to the dreadful summit of the cliff that beetles all his base into the sea, and there assume some other horrible form which might deprive your sovereignty of reason and draw you into madness? Think of it! The very place puts toys of desperation without more motive into every brain that looks so many fathoms to the sea and hears it roar beneath. It wasps me still. Go on, I'll follow thee. You shall not go, my lord. Hold off your hand, be ruled! You shall not go! Fate cries out and makes each petty artery in this body as hardy as the Nemean lion's nerve. Still am I called. Unhand me, gentlemen! By heaven! I'll make a ghost of him that lets me! I say away! Go on. I'll follow thee. He waxes desperate with imagination. Let's follow. 'Tis not fit thus to obey him. Avast. To what is you will has come. Something is rotten in the state of Denmark. Heaven will direct it. Nay, let's follow him. Angels and ministers of grace defend us. Be thou a spirit of health or goblin damned. Bring with thee airs from heaven or blast from hell. Be thy intense, wicked, or charitable, thou comest in such a questionable shape that I will speak to thee. I'll call thee Hamlet, King, Father, Royal Dane, or answer me! Let me not burst in ignorance, but tell why thy canonized bones, hersed in death, have burst their sediments. Why the sepulchre wherein we saw thee quietly inurned hath oped his ponderous and marble jaws to cast thee up again. What may this mean? That thou, dead corpse, again, in complete steel, revisits thus the glimpses of the moon, making night hideous, and we fools of nature, so horridly to shake our dispositions with thoughts beyond the reaches of our souls. Say, why is this? Wherefore? What should we do? Whither wilt thou lead me? Speak. I'll go no further. Mark me. I will. My hour is almost come, when I to sulphurous and tormenting flames must render up myself. Alas, poor ghost. Pity me not, but lend thy serious hearing to what I shall unfold. Speak, I am bound to hear. So art thou to revenge when thou shalt hear. What? I am thy father's spirit, doomed for a certain term to walk the night, and for the day confined to fast in fires, till the foul crimes done in my days of nature are burnt and purged away. But that I am forbid to tell the secrets of my prison house, I could a tale unfold, whose lightest word would harrow up thy soul, freeze thy young blood, make thy two eyes like stars start from their spheres, thy knotted and combined locks to part, and each particular hair. Impressionante, né, que o Kenneth Branagh produz aí, né? Idealizando mais ainda a figura desse pai, né? Essa figura traz quase uma figura Odin, né? Uma figura de tanto que ele é comparado, né, ao Hyperion, né? Que seria a figura de Zeus, né? Jove também, que é a palavra que o Hamlet usa para se referir ao seu pai, né? Que aí já está dizendo assim, olha, estou condenado a arder, né? Durante o dia no inferno e tal, para pagar os meus pecados. Ele está dizendo para ele ali isso, né? Ele está dizendo essa história, né? Está falando isso, ele está se revelando, né, na sua figura de pai. Aqui a gente vai para o outro, que é interessante também, né? É que eu vou achar aqui a cena. Aqui, achei, peraí. Aí a gente vai comparar agora. Here, and to the manner born, it is a custom more honoured in the breach than the observance. Look, my lord, it comes! Angels and ministers of grace defend us. Be thou
thou a spirit of health or goblin damned, bring with thee airs from heaven or blasts from hell. Be thy intents wicked or charitable, thou comest in such a questionable shape, and I will speak to thee. I'll call thee Hamlet. King, Father, Royal Dane, oh, answer me. Let me not burst in ignorance, but tell why thy canonized bones, acid in death, have burst their sermons. Why the sepulchre wherein we saw thee quietly interred hath oped his ponderous and marble jaws to cast thee up again. What may this mean? For thou, dead corpse, again in complete steel, revisits thus the glimpses of the moon, making night hideous, and we fools of nature so horridly to shake our disposition with thoughts beyond the reaches of our souls. Say, why is this? Wherefore? What should we do? Beckons you to go away with it, as if it's some impartment it desires you alone. It waves you to a more removed ground, but do not go with it. No, by no means. You will not speak, well then I'll follow. Do not, my lord. Why? What should be the fear? I do not set my life at a pin's fee. And for my soul, what can it do to that, being a thing immortal as itself? It waves me forth again, I'll follow it. What if it tempt you toward the flood, my lord? Or to the dreadful summit of the cliff, that beetles o'er his base into the sea, and there assume some other horrible form, which might deprive your sovereignty of reason and draw you into madness? It waves me still. Go on, I'll follow thee! You shall not go, my lord! Off your hands! Be ruled, you shall not go! My fate cries out, and makes its petty artery in this body as hardy as the Nemean lion's nerve. Still am I called? Unhand me, gentlemen! By heavens, I'll make a ghost of him that lets me. I say! Wait. Go on! I follow thee. He waxes desperate with imagination. Let's follow. 'Tis not fit thus to obey him. Have after. To what issue will this come? Something's rotten in the state of Denmark. Heaven will direct it? Nay. Let's follow! Where will thou lead me? Speak! I'll go no further. Mark me! I will. My hour is almost come, when I to sulphurous and tormenting flames must render up myself. Alas, poor ghost. Hear me not! But lend thy serious hearing to what I shall unfold. Speak. I am bound to hear. So art thou to revenge when thou dost hear? What? I am thy father's spirit, doomed for a certain term to walk the night, and for the day confined to fast in fires, till the foul crimes done in my days of nature are burned and purged away. But that I am forbid to tell the secrets of my prison house. I could a tale unfold whose lightest word would harrow up thy soul, freeze thy young blood, make thy two eyes like stars start from their spheres. But this eternal blaze on must not be to ears of flesh and blood. List! List! Oh, list! If thou didst ever thy dear father love, oh God, revenge his foul and most unnatural murder. Murder? Murder! Most foul, as in the best it is, but this most foul, strange, and unnatural. Haste me to know it, that I with wings as swift as meditation or the thoughts of love may sweep to my revenge. I find thee apt. 'Tis given out that sleeping in my orchard a serpent stung me. But know, thou noble youth, the serpent that did sting thy father's life now wears his crown. Oh, my prophetic soul, my uncle. Aye, that incestuous, that adulterate beast, with witchcraft of his wit, with traitorous.
E interessante, né? Tem vários elementos aí do texto mesmo, né? Do Hamlet. Tem uma frase que é dita mais tarde, né? Que diz que o tempo está descarrilhado, né? O tempo está fora de ordem. Eu acho que os elementos cênicos desse filme ele trazem isso, né? Porque é meio forçada essa armadura, né? Porque no outro ali tu vê o pai de armadura, é tranquilo ali naquele ambiente, ele quer usar uma armadura, né? Agora ali no contemporâneo, como é que o velho vai usar uma armadura? Né? E o Hamlet daqui a pouco saca uma espada do nada. Assim. Né? Então produz aí um certo desagregamento, assim, claro, né? De trazer esse texto para o contemporâneo, né? Do Hamlet ser um príncipe guerreiro, o Hamlet sabe lutar de espada, né? Hamlet é um soldado e aquele almofadinho ali não tem nada disso, né? Aquele cara ali tá mais para Woody Allen do que para Hamlet, né? Aí eu fiquei pensando nessa questão do nada surge, brota a espada do rejunte praticamente. Né? Porque eu não lembro se aparece o de corpo inteiro ele ainda, porque se ele aparecesse de corpo inteiro, apesar da filmagem ser escura, de repente se apareceria pelo menos a bainha da espada. Sim. Mas na cena que ele mata o Polônio, por exemplo, ele mata com o revólver. Não tem muita coerência. Mas aí vai ser, lógico, pegando essa questão de coerência. Em questão de tipo de traje, de acordo com a cerimônia. Porque coloca que, pensando assim, o casamento nessa montagem sendo nos dias atuais, igual ainda parece ser muito informal, só tá com ele, enquanto príncipe, apenas com terno. Pensando de forma dessa questão de coerência, né? Tipo, realeza vai estar só de terno e gravata e uma espada aleatória. Sim, claro. Já o rei não. Você já vê que já tem as medalhas e se ele é um príncipe guerreiro mesmo na atualidade, não tem nenhuma medalha? Não tem nenhuma medalha. Tem vários elementos assim do figurino que dá esse mix, assim, né? Essa mistura. E eu achei interessante, não sei se pareceu, essa entonação com que o Patrick Stewart fala, eu sou o espírito do teu pai, para mim me pareceu mais pesado, mais convincente, assim. E o pai, ou seja, não é o pai, né? É o espírito do pai, é o fantasma do pai. Isso eu acho uma coisa muito interessante. Sim. Essa questão do fantasma mesmo. Né? E esse jogo cênico de tu colocar o mesmo ator fazendo os dois personagens também é interessante. Né? Tu colocar como se eles fossem irmãos gêmeos, ou né, talvez não diz que eles são irmãos gêmeos, claro que eles não são irmãos gêmeos, mas colocar. E é claro, né, o fato de eles não serem irmãos gêmeos, eles serem iguais, diz respeito a uma questão imaginária aí, né? Uma questão da imagem dos dois personagens. Tanto que depois, quando o Hamlet está brigando com a mãe dele, ele mostra a imagem dos dois. E compara, né? Olha esse aqui e tal, né? Então, qual é o semblante, digamos assim, né? Que vai fazer a diferença entre os dois, né? Traz uma identificação de imagem. Claro. E essa é a figura paterna que ela é funcional, né? Uma função. A figura do fantasma do pai não é o pai, na verdade. Então tem uma mistura aí desse... E aí esse é o aspecto edipiano do Hamlet, né? Nessa mistura. Eu ia comentar essa questão do semblante, né? Que aparece lá da Jocasta, lá do filme lá do Édipo. Naquele filme que tu passou. Uhum. E nessas duas montagens do Hamlet agora... O semblante da rainha, independente de qual época, é um semblante meio tipo de cara de paisagem, de cenário, assim. Eu tô menos evidente do que o cenário físico. Sim. Sabe, uma cara de pastel que tipo, dá um nervoso. Porque é a discussão que se faz, né? É a questão da Gertrudes, né? O gozo de Gertrudes, o desejo de Gertrudes.
né? A Gertrude está aí numa posição, né, meio menos, eu não sei, comparando assim, tem coisas a ver, né, a Gertrudes com Jocasta, né, que é bom, um rei morre e ela imediatamente casa com outro, né, como se ela fizesse parte do reino, né? Apesar há um parentesco entre os dois reis, né? E aí a história do Édipo, né? Os jogos de aparecer e desaparecer entre Édipo e Hamlet, né? Édipo não sabe que Laio é o seu pai, Hamlet sabe que Hamlet pai é o seu pai, mas, né, e que Cláudio é seu tio, né? Mas um herda, digamos assim, né, a esposa do outro, né? Tem uma triangulação aí que não aparece no Édipo até, né? Aquela história, não, Hamlet é mais Édipo do que, né, o próprio Édipo, né? Essa figura, né? Aí eu assisti a montagem que eu assisti do Édipo, que tem uma mulher do Hamlet, né? Que é uma mulher fazendo o Hamlet, e o fantasma do pai no teatro ele aparece projetado numa tela. Já é um outro elemento cênico, né? E realmente aí tem a ênfase no fato dele ser o fantasma do pai. Porque o ator não... É teatro, mas o ator não está em cena. Né? Que uma das características do teatro é justamente o ator estar em cena, ao contrário do cinema. Né? Então, o que está ali mesmo é realmente o fantasma. Né? Inclusive, é isso, ele contracena sozinho, né, gente? Os atores são obrigados a seguir o roteiro dele ali, né? Se o ator erra, o filme continua passando. Né? O fantasma do pai é realmente isso, assim, né? Esse elemento estruturador da realidade, aí, né? É um elemento que desloca, na verdade, o elemento mágico, né? O elemento que produz um deslocamento na peça é justamente o fantasma do pai, assim como no Brás Cubas, e o Machado de Assis era um grande fã de Shakespeare, né? É só ver o Dom Casmurro, né? Ser inspirado no Otelo. Então, não é à toa que eu tenho aí uma história que começa com um pai morto, uma pessoa morta. Né? O mote da história é um morto que fala. Assim como o pai de Hamlet é um morto que fala. Tem um elemento mágico, né, que aparece também em outras peças do Shakespeare, aparece no Júlio César também, né? Tem uma hora no Júlio César que tem os idos de março e tal, e é uma noite onde um monte de coisa estranha acontece. É parecido, né? Bom, à meia-noite chega o fantasma, né, do pai, os guardas estão ali, e aí é com frequência que acontece isso numa mesma hora, né? Geralmente na madrugada, assim, né? Essa coisa da noite, da espera, tudo mais, é um outro elemento também que o Hamlet tem. Né? Então vai aparecer esse fantasma do pai e ele vai estruturar a experiência dessa peça, né? Ele vai conduzir, digamos assim, né? O desejo de Hamlet, como eles falam. Né? O desejo de Hamlet. O que é o desejo de Hamlet? Né? Senão um desejo subjugado a esse pai, ao desejo do grande outro, digamos assim. Outros elementos interessantes, né? Quem faz a rainha nessa montagem é uma atriz que está no elenco dessa série Ratched, né? E ela faz o Pulp Fiction na cena inicial, né? Que eles assaltam a lanchonete. Ela é aquela atriz. Essa faz o papel da rainha nessa montagem, né? Qual? A enfermeira-chefe? Não, a dona da pousada. Ah! Caraca, velho! É mesmo? É como eu sou um cara velho, eu tenho uma memória fodida, então, principalmente para essas coisas. Então, como é que é o nome dessa atriz? Ela é... E tem outra atriz que fez Pulp Fiction também, no Ratched, que é a Rosanna Arquette. Só que tu não vai reconhecer ela, de jeito nenhum. Né? Eu sei porque eu vi nos créditos, né? E vi a irmã dela também, que é a Patrícia Arquette, que é da série aquela Medium, né? Que fez Stigmata e tudo mais, né? Ela é uma das produtoras da série, e a irmã dela no Pulp Fiction faz papel de namorada do traficante, né? Que dá injeção no coração
da guria que sofre overdose lá, né? Essa é a Rosanna Arquette. Ela tá toda cheia de piercing e tal. E no Ratched ela faz o papel da cantora de ópera lésbica, né? Só que ela tá irreconhecível, né? Nem eu reconheci ela. O nome da atriz que faz da pousada é Amanda Plummer. Isso, essa mesmo. Ela é inglesa, né? Tanto que a cena, os dois atores que assaltam a lanchonete, os dois atores são ingleses, né? Ela e o Tim Roth. É maravilhoso. Tem uma parte que mostra o cenando, que aparece o circuito interno de TV, mas eu acho que aqui não vai. É difícil de achar, depois eu acho com um pouco mais de. Gente, acho que a gente pode ficar por aqui. Assim, gente, não sei se alguém tem acesso a esses filmes. Quando o grupo foi criado, acho que eu coloquei o link e eu já tirei de lá. Sim. Aí eu vou subir eles de novo e vou botar lá de novo pra gente dar uma olhada. Daí a gente vai selecionando cenas e comparando as cenas e lendo a peça e tal. E vai trazendo frases, né, conceitos e tal, que a gente pode, né, pro próximo encontro. Beleza. Certo?